Saudações, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no The Deep Dive. Hoje a gente mergulha num material bastante singular que chegou pra gente. O Despertar da Consciência Cósmica em Hinduísmo 2, de um autor chamado Elcio Santos. Pelo que a gente pôde ver, é um texto com uma cara de guia espiritual, sabe? Ele propõe um caminho porque ele chama de consciência cósmica. A ideia é um novo ciclo de desenvolvimento emocional, mental. É cheio de conceitos, reflexões e também umas práticas bem específicas. A nossa missão aqui hoje é tentar desvendar as ideias centrais desse tal de endoísmo e como ele sugere que essa consciência pode ser despertada. Exatamente. E o ponto central mesmo, o coração dessa filosofia toda que o texto apresenta, é um conceito que eles chamam de unidade. E olha, não é só a palavra unidade como a gente usa normalmente. É a chave para entender todo o sistema que ele propõe. Vamos explorar um pouco como o texto define essa unidade e qual seria a jornada, vamos dizer, para alcançar ou talvez retornar a ela. Perfeito. Então vamos desenrolar isso. O texto já começa bem forte definindo unidade, né? Sim, sim. Coloca como uma inteligência divina, algo que se manifesta em tudo, sabe? Do mais sutil até o mais denso. E mais interessante ainda, apresenta quase como um mantra em si, uma palavra de poder mesmo capaz de atrair energia. Zé. E o que eu acho particularmente fascinante é como essa unidade é colocada como a origem e, ao mesmo tempo, o destino final. O texto é bem direto nisso. Afirma que para retornar a essa origem divina, a pessoa precisa, de alguma forma, abandonar a multiplicidade. Essa unidade está ligada diretamente ao Deus Supremo, Uno, que contém tudo, né? A ideia principal é: existe um só Deus, uma só origem e, por consequência, um só fim para tudo e todos. E essa ideia de abandonar a multiplicidade, como que o texto sugere que isso acontece? Assim, na prática, parece um conceito tão abstrato, né? É uma ótima pergunta. O texto não dá um passo a passo mecânico, tipo, faça A, depois B. Mas ele sugere que o próprio ato de preencher a mente com a ideia da unidade, meditar sobre ela, focar nela, isso já começa a tirar o que ele chama de vibrações menores. É como se o foco na unidade limpasse o espaço mental, sabe? E ele diz que isso é super importante hoje em dia, né? Com esse excesso de informação, e ele usa até a expressão lixo espiritual, que, segundo a fonte, entra pelos meios de comunicação. O foco na unidade seria tipo um antídoto para essa dispersão toda. Faz sentido. E tem uma parte que diz que mesmo que nossos sentidos sejam limitados, né? Que a gente não consiga captar a unidade inteira, quem se dedica de verdade a esse trabalho pela unidade já entra em sintonia com a energia cósmica. E essa atuação seria em 3 níveis ao mesmo tempo: por si mesmo, pela humanidade toda e até no nível cósmico. Uma responsabilidade tripla, digamos assim. Exato. E essa responsabilidade individual é um tema que aparece bastante. Mesmo com a grandiosidade toda do propósito, a mensagem é clara: ninguém deve se sentir pequeno demais ou se omitir. O texto usa uma frase interessante: do tamanho do nosso entendimento. Sugere que cada contribuição, mesmo que pareça pequena, é válida, é necessária dentro do grande esquema. Isso leva a gente direto para os objetivos do hinduísmo, que são, nossa, bem ambiciosos. Sim, são 6 objetivos bem definidos lá no material, né? Primeiro, absorver bem fundo essa ideia da unidade divina. Segundo, que talvez seja o mais central, é fazer florescer a consciência cósmica. Terceiro, difundir essa ideia de síntese, perfeição e unidade. Quarto, algo mais concreto, construir uma estação de som e luz. Quinto, estabelecer um foco de poder magnético. E sexto, tornar este mundo um lugar sagrado. É uma lista e tanto. Sem dúvida. A ambição espiritual é palpável. E, como você falou, o segundo objetivo, esse florescimento da consciência cósmica em todos os seres,
é destacado como o foco principal do trabalho individual. O texto argumenta que alcançar esse estado levaria a um novo nível físico, emocional, mental, que seria bom não só para o indivíduo, mas para todo mundo. É a transformação interna gerando um impacto para fora. E falando em impacto, em energia, tem uma parte do texto que me chamou muito a atenção. Uma sessão inteira dedicada ao Sol. É uma mistura bem curiosa de dados de astronomia com uma interpretação quase mística, sabe? Por exemplo, ele cita fatos como o Sol ter 4,5 bilhões de anos, ser 200 bilhões de vezes mais brilhante que Sirius, que é a estrela mais brilhante que a gente vê à noite, e que ele concentra quase toda a matéria do sistema solar, tipo 99,85%. É muita coisa. Sim, essa sessão é fascinante mesmo, pela forma como ele mistura o científico e o espiritual. Além desses dados que você citou, o texto também fala da temperatura do núcleo, né? 10 milhões de graus. A distância da Terra, 150 milhões de quilômetros. A energia que a gente recebe, 1.400 watts por metro quadrado. Mas ele não para aí. Ele eleva o Sol a um status quase divino. Chama de fonte da vida, o representante mais próximo de Deus para nós aqui, uma manifestação do seu corpo físico. E chega a usar a expressão um filho de Deus. É bem forte. É uma personificação muito forte mesmo. Mas como que o texto conecta essa figura do Sol tão grandiosa de volta para a gente, para a experiência humana? Qual a relação que ele faz? A conexão é bem direta e profunda. O texto afirma que tudo no sistema solar, incluindo cada um de nós, é uma espécie de réplica em miniatura do próprio sistema. O Sol, nesse esquema todo, funciona como o modelo principal, o padrão, o arquétipo a ser seguido, entende? E aí vem a ideia que você achou surpreendente e que é realmente central para a visão do hinduísmo. O homem um dia será um sol. A sugestão é que a gente tem o potencial escondido de gerar nossa própria energia, força, luz, calor, de forma consciente, assim como o sol faz no nível macro. Nossa, o homem um dia será um sol. Isso é bem poético e forte também. Imagina então que refletir sobre o Sol, pensar nele, seja parte importante desse processo de despertar a consciência cósmica que o hinduísmo propõe. Precisamente. Se a gente conectar isso com o conceito de unidade que falamos no início, o Sol vira o símbolo máximo dessa perfeição, dessa fonte única de energia e vida que o hinduísmo busca que a gente espelhe internamente. Meditar sobre o Sol, entender a natureza dele, tanto física quanto simbólica, é parte ativa do caminho para fazer essa consciência florescer. É um convite para reconhecer esse potencial solar dentro da gente. E esse caminho, essa jornada para despertar, o texto estrutura de um jeito bem específico, né? Em 5 etapas, ou graus do despertar, e apresenta de um jeito poético como cantos. Isso. São 5 estágios que vão progredindo. Observar, absorver, agir, tornar-se e, por último, ser. É uma estrutura que a gente vê em várias tradições espirituais e filosóficas, na verdade. Representa um caminho da consciência. Você poderia detalhar um pouquinho mais o que cada um desses cantos representa, segundo o texto, para a gente entender essa progressão? Claro, claro. O primeiro canto, observar, é o ponto de partida, né? É a percepção atenta do mundo, fora e dentro. Reconhecer a realidade como ela se apresenta sem julgamento logo de cara. O segundo, absorver, representa a internalização. É um momento de pegar os ensinamentos, a sabedoria e fazer uma escolha consciente pelo caminho da unidade. Selecionar o que é essencial para si. O terceiro canto é agir. Aqui a decisão vira ação concreta no mundo. O texto fala muito em superar obstáculos internos como medos, aquela ideia de culpa ligada ao destino, a visão fatalista do karma, é tomar as rédeas mesmo. Entendi. Observar, absorver, agir. E os 2 últimos, tornar-se e ser, parecem levar a um estado de consciência ainda mais profundo. Exatamente. O quarto canto, tornar-se, é onde a transformação fica mais séria, mais profunda. O texto fala bem claro em superar a dualidade, em tomar consciência da própria imortalidade. Tem uma frase marcante: perceber-se como tanto o semeador quanto o semeado.
É a identificação com aquilo que você medita, sabe? Tornar-se uno com o todo, experimentar o que ele chama de delícias da alma. E o quinto e último canto, ser, descreve o estado final que se busca, a pura existência na unidade. O texto descreve como um estado de euforia contínua, de conexão total com tudo, terra, céu, mar, vento, pássaros, humanidade. Viver o eterno agora, um estado onde não tem mais perguntas nem respostas, só a certeza da unidade e a urgência de viver plenamente, sem tempo a perder. Uau! É uma jornada em tanto, né? Do observador mais passivo até o ser totalmente integrado. Mas aí vem a pergunta mais prática. Como que o hinduísmo propõe que se faça esse trabalho, é assim que o texto chama, né? Para percorrer esses graus? O texto é bem direto nisso. O primeiro passo, fundamental, é interno. Unificar os interesses da personalidade, da emoção e da mente. Segundo a fonte, essas três partes geralmente agem de forma meio desequilibrada, quase caótica. O objetivo é harmonizar elas para que a alma ou a consciência mais profunda possa assumir o controle e gerenciar a vida de um jeito integrado. É buscar a unidade dentro da gente antes de querer projetar para fora. E para fazer isso, é só ter boa intenção, boa vontade resolve? Aí entra um paradoxo interessante que o material aponta. Não basta só ter boa vontade ou boas intenções. Precisa ter conhecimento. O caminho exige estudo, compreensão. Por outro lado, o conhecimento sozinho, sem a boa vontade, sem a intenção sincera do coração, também não. Não gera os resultados que eles buscam. Os dois são indispensáveis. O texto diz que essa combinação é necessária para que os resultados estejam alinhados com o que a hierarquia pede, a vida exige e a alma suplica. O objetivo final descrito é ambicioso: personificar a própria vontade de viver, usar a encarnação para ganhar experiência e, por fim, estabelecer a perfeita união entre espírito e matéria aqui e agora. Entendi. Conhecimento e boa vontade de mãos dadas. E quais são as ferramentas práticas que o hinduísmo oferece para ajudar nesse processo de unificação interna e despertar? O texto parece ser bem detalhado nisso, né? Sim, ele oferece um conjunto bem estruturado de práticas. A gente pode talvez agrupar para entender melhor o propósito delas. Tem as práticas voltadas para o foco interno e para a conexão, tem as práticas mais declarativas, de afirmação do poder interior, e tem as normas para a conduta do dia a dia. Ótimo. Vamos começar pelas práticas de foco interno. O que o texto sugere? A principal delas é a meditação. O texto sugere sentar de forma confortável, ele até menciona posturas específicas como a egípcia, com as mãos nas pernas, a cristã, com mãos cruzadas, ou uma livre, com mãos nos braços da poltrona. Mas o foco é garantir o conforto para evitar distrações. O foco da meditação pode ser na respiração, que é um método clássico, né? Ou em visualizações. Uma visualização que ele sugere é se imaginar sendo um sol, irradiando luz e calor, se conectando com aquele arquétipo que a gente falou. O uso de música suave é mencionado como uma ajuda para relaxar e aprofundar a conexão. E sobre o tempo de prática, o texto deixa a critério da pessoa, mas enfatiza que a regularidade é mais importante que a duração em si. Entendi. Meditação para centrar e visualizar. E as práticas declarativas? Você mencionou algo sobre afirmações e mantras. Sim, o texto dá bastante ênfase a afirmações e mantras. São descritos como palavras de poder que expressam o eu sou, a essência divina ou crística dentro de cada um. A instrução é repetir com atenção plena, mas também com emoção, entusiasmo, alegria, fervor. Não é para ser uma repetição mecânica, sabe? O mantra que eles consideram essencial é Deus é unidade. A recomendação é repetir mentalmente até a exaustão, em qualquer momento, qualquer circunstância, como um jeito de impregnar a mente com essa ideia central. Além desse, tem o mantra que o texto chama de sagrado do hinduísmo, que aparece várias vezes. Viva Deus! É uma expressão de celebração ou de reconhecimento. Deus é unidade e viva Deus. E parece que tem mais mantras específicos, não é? Algo sobre 10 atributos divinos? Correto. São os 10 mantras sagrados, baseados no que o texto chama de 10 nomes ou atributos divinos. São eles: abundância, ação, amor, beleza, criação, lei, poder, renovação e sabedoria.
E o 10º atributo é a própria unidade, que, segundo o texto, sintetiza e engloba todos os outros 9. Para cada um desses atributos, tem um pequeno mantra associado, geralmente numa forma de afirmação tripla, tipo Deus é abundância, tu és abundância, eu sou abundância, seguida por uma prece curtinha ou um pedido relacionado àquele atributo. É um jeito de invocar e trazer para dentro essas qualidades divinas. Isso cobre as práticas de foco e declaração? E as orações? O texto parece incluir muitas delas. Sim, as orações funcionam como um apoio extra, uma forma de diálogo com o divino ou de reforçar a intenção. O material realmente traz uma variedade grande. Menciona a oração da consciência cósmica, uma oração ao mestre do amor, a oração da gratidão. Tem uma interessante oração mágica que é bem curtinha. Bom dia, Deus. Bom dia, Sol. Bom dia, vida. Bom dia, dia. Para sempre. Orações baseadas nos 32 atributos divinos como Deus é alegria, Deus é caridade, Deus é esperança. E também 8 orações chamadas talismânicas. Elas servem como diferentes veículos para expressar a devoção e o alinhamento com os princípios do hinduísmo. E por último, você mencionou as normas de conduta diária. Como que elas se encaixam nisso tudo? São as normas permanentes. Basicamente, são regras práticas para o dia a dia para tentar manter a consciência alinhada com os princípios do hinduísmo. Incluem coisas como saudar Deus ao acordar e ao dormir, filtrar o que se fala, evitar palavras negativas ou fofoca, não fazer piada ofensiva, jamais se envolver em negócios ilícitos ou desleais, manter uma alimentação equilibrada sem exageros e ver cada refeição como um momento sagrado de honrar a vida, talvez até repetindo o mantra Viva Deus. São tipo lembretes constantes para viver de acordo com a filosofia que eles propõem. Então, o que a gente tem aqui é um sistema que combina uma filosofia central bem forte, focada na unidade e nesse potencial de se tornar um sol, com um conjunto bem definido de ferramentas meditação, mantras, orações, normas de vida, para colocar essa filosofia em prática no dia a dia. É isso. Exatamente. O que se destaca é essa integração. Não é só teoria solta, nem só prática sem base. É uma filosofia robusta sobre a unidade sendo complementada por um roteiro prático e até disciplinado para internalizar essa filosofia e, segundo o texto, despertar essa tal consciência cósmica. A ênfase cai sempre na ação consciente, na disciplina pessoal e na responsabilidade. Tem uma frase no texto que resume bem isso. Se você não sabe, aprenda e faça de coração o melhor que puder. O trabalho é essencialmente interno, buscando essa união de espírito e matéria, de conhecimento e boa vontade, aqui e agora. Exploramos bastante coisa hoje sobre o despertar da consciência cósmica e a filosofia do hinduísmo. Vimos a centralidade total da unidade como princípio divino e meta a ser alcançada. Analisamos a figura do Sol como um arquétipo poderoso de perfeição e potencial. Percorremos os 5 graus do despertar: observar, absorver, agir, tornar-se e ser, que desenham essa jornada da consciência. E detalhamos as diversas ferramentas práticas sugeridas: a meditação focada, os mantras de poder como Deus é unidade e Viva Deus, os 10 mantras sagrados ligados aos atributos divinos, a variedade de orações e as normas para o viver diário. Foi bastante coisa. Foi uma análise densa, sim. O sistema proposto pelo hinduísmo busca claramente reintegrar o indivíduo ao todo cósmico. A premissa fundamental é que a verdadeira realidade, o verdadeiro poder e a verdadeira felicidade estão nessa conexão profunda com a unidade divina. Realizar o trabalho, como o texto chama, exige essa combinação que a gente falou. Não basta querer, tem que saber. Não basta saber, tem que querer e agir. A jornada é interna, de autoconhecimento, autodomínio, unificação. Mas o texto dá a ela reflexos e consequências cósmicas. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? A mensagem que parece ficar desse material é a de que somos mais do que aparentamos ser. Talvez uma faísca dessa unidade divina, buscando consciente ou inconscientemente voltar para a fonte.
É uma perspectiva que dá um propósito existencial bem profundo a essa busca por integração e pelo despertar de um potencial que o texto chama de solar. Isso talvez nos deixe com uma reflexão final que o próprio material inspira, né? Se a proposta do inodoísmo expressa de um jeito tão vivo na imagem de tornar-se um soul, é que o destino humano é irradiar conscientemente luz, calor, vida, refletindo a unidade divina, que sombras internas, talvez medos, dúvidas, os apegos à multiplicidade que o texto manda abandonar, ou mesmo a crença nas nossas próprias limitações, ainda escondem esse brilho potencial dentro de cada um de nós. Independentemente de a gente seguir ou não as práticas específicas do inodoísmo, como podemos começar a identificar e talvez dissipar essas sombras, aqui e agora, para nos aproximarmos dessa versão mais luminosa e integrada de nós mesmos que o texto parece acenar? Fica aí a provocação para pensar.